Olá, no ar mais um Central do Tempo podcast. Eu sou Paulo Metlen, apresentador na NDTV Record, técnico em meteorologia, e aqui a gente fala sobre o tempo, clima, meio ambiente, além da TV. Hoje o nosso assunto é a conexão do clima com a agricultura aqui no estado de Santa Catarina. Hoje eu recebo a Valéria Pullman, ela que é pesquisadora da Ipagre-Cirã, doutora em agronomia e agrometeorologia. É isso? Bem-vinda. Isso mesmo. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Deixa eu começar a nossa conversa perguntando: o clima influencia diretamente a agricultura, independentemente se é inverno, verão, qualquer época do ano? Como? Sim, o clima interfere diretamente no ciclo das culturas. Os elementos meteorológicos, temperatura, radiação, chuva, umidade, influenciam desde a semeadura até a colheita. Agora a gente está passando por momentos de mudanças climáticas, né? E se espera-se que cada vez mais se aumente o número de ocorrências de casos extremos, como aumento de períodos com déficit hídrico, aumento de períodos de enxurradas, precipitação pluvial muito intensa, ondas de calor, frio em excesso. Tudo isso faz com que há possibilidade de alterar a agricultura como ela se encontra hoje em dia, como alterando o calendário agrícola, trocando áreas que hoje são aptas para algum cultivo e outras não. Então, tudo isso interfere. Ô, Valéria, pelo que você está me dizendo, é necessário um equilíbrio, independentemente da época do ano, até porque tem culturas para um período muito específico, daí a gente pode começar a falar sobre as culturas de inverno. A gente precisa de um equilíbrio, há um caminho para o desequilíbrio no futuro? Pois então, as culturas de inverno, elas têm dois tipos de culturas de inverno, vamos separar assim. Tem as frutíferas de clima temperado, como a maçã, a uva, pera, ameixa. Essas frutíferas, elas agora no inverno entram em dormência, que é quando elas perdem as folhas. Então elas vão acumulando frio no seu interior, até na primavera, quando começa períodos de calor, elas florescerem e frutificarem. Então, um frio homogêneo e de boa qualidade, boa intensidade, é fundamental para ter altas produções de maçã, que nem a gente teve no ano passado. E outro grupo de espécies de inverno são os grãos, como o trigo, aveia, cevada, e também algumas hortaliças, como a cebola e o alho, que é muito produzido aqui no estado. E para essas o frio também é importante para elas produzirem, mas frio em excesso, muita chuva, muita umidade causam problemas com doenças. Ô Valéria, você começou a falar também sobre as mudanças climáticas. Ao longo da tua trajetória profissional, os impactos das mudanças, tu tem percebido que já são sentidos? Sim, inclusive a gente publicou um artigo essa semana que a gente analisou a tendência climática para a região produtora de frutas de clima temperado aqui em Santa Catarina. E o que a gente observa? Que ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, existe a tendência de diminuição da temperatura mínima do ar. E o que isso pode influenciar? A redução do acúmulo de horas de frio. Isso faz com que cada vez mais a gente precise de pesquisas com melhoramento genético, buscando cultivares menos exigentes em frio, porque assim a gente consegue se adaptar a esse cenário de menos frio, mais intempéries e todos esses cenários. Hoje o trabalho desenvolvido por você, pelos demais colegas na Ipagre-Cirã tem essa conexão com quem está lá na ponta, no campo, de quem vê a geada em determinada época do ano ou de quem vai plantar uma cultura de verão. Essa conexão tem sido importante ao longo dos anos. Com certeza. Na Epagre, a pesquisa e a extensão sempre andam juntas e agora também tem o ensino. E a gente sempre, ao longo da história, historicamente, a gente trabalha junto para desenvolver tecnologias e práticas de manejo que auxiliam o produtor a continuar produzindo em quantidade e em qualidade e também de forma sustentável. E o Cirã, ele também tem o AgroConnect, não sei se tu conhece.
Diariamente usando na Central do Tempo, inclusive. Ah, que bom! Então, lá a gente tem dados diários, instantâneos e até passados de em torno de 300 estações espalhadas pelo estado inteiro. Lá a gente consegue acessar dados de temperatura, de chuva, de vento, enfim, de todas as variáveis e também ver os alertas fitossanitários para algumas culturas em específico, como a doença da cigatoca da banana, que é uma espécie de verão, ou a cigarrinha do milho, que também é uma outra espécie de verão. Então, lá a gente consegue fazer esse acompanhamento tanto de doença, de praga e dos elementos meteorológicos. A gente está falando sobre o tempo, a longo prazo, do clima. Os próprios insetos, eles influenciam nas culturas, independentemente da época do ano, né? Tudo conectado. Sim, tudo está conectado. Tu falou da tecnologia. Além ali do AgroConnect, perdão, há outras formas tecnológicas de apoio ao homem do campo, hoje desenvolvidas pela Epagri-Ciran? Sim, a gente tem várias plataformas. Por exemplo, a gente tem da previsão da colheita da maçã, que lá o agricultor pode realizar um planejamento mais adequado sobre quantos caminhões ele vai precisar para transportar e quantos locais para armazenar, tudo a partir disso. A gente tem o Apps Online, que é uma plataforma voltada para a cultura da apicultura, onde a gente também tem dados de peso e de temperatura dentro da colmeia, que o apicultor pode utilizar para manejar essas abelhas. A gente tem também, não na Epagri-Ciran, mas na Empagre como um todo, programas de recomendação de adubação e entre vários outros softwares que ajudam na melhor tomada de decisão para o dia a dia do agricultor. Hoje o agricultor ele precisa pensar a longo prazo do que ele acompanha das mudanças climáticas, porque naturalmente isso vai influenciar a longo prazo no que ele está prevendo nas culturas. Sim, ele precisa estar em constante atualização. E é muito importante que ele tenha esse conhecimento, que a gente compartilha com ele, a gente aprende com eles também, sobre a diversificação da propriedade. Porque em períodos incertos de como vai ser o clima, se vai ser um El Niño muito chuvoso ou não, como é que a gente faz? A gente não tem como evitar que essas tragédias climáticas aconteçam, mas a gente pode trabalhar para prevenir os efeitos. Por exemplo, a gente pode escalonar o plantio em 3 épocas de semeadura. Isso faz com que as perdas possam ser diluídas, se ocorrerem. A gente também trabalha com o cultivo de várias cultivares, porque mesmo, por exemplo, o trigo, ele é uma espécie, mas existem vários tipos de trigo no comércio. Tem um trigo que é mais resistente a uma doença, outro é mais resistente a uma praga, o outro é mais produtivo. Então, tudo isso faz com que ele consiga ter uma resiliência em cenários imprevisíveis. A Valéria citou a respeito do El Niño, inclusive nós temos um episódio, mais de um episódio sobre o fenômeno, que é o aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial e que em Santa Catarina deve influenciar no que diz respeito ao volume de chuva, principalmente na primavera do ano de 2026. Bom, a gente fala sobre esse El Niño, tem um outro braço da Epagri, que é a Epagri-Cepa, que é um braço mais econômico. A Valéria é pesquisadora da Epagri-Ciran, mas tem algumas estimativas por parte da Epagri-Cepa, que a gente até comentava aqui nos bastidores, por conta do excesso de chuva quando diz respeito a essas culturas de verão. É isso, né? Algumas perdas, por exemplo, citando alguns números. Sim, a Epagri-Cepa divulgou esta semana a nova estimativa de produção para essa safra 2026-2027. Ele estima uma redução de 17% na produção da cebola, 17% no alho, 9% na cebola e quase 3% no trigo. Mas essa redução é basicamente em virtude de uma menor área que vai ser plantada. Muitas vezes pode ser em decorrência do fenômeno El Niño, que as pessoas ficam preocupadas, mas não necessariamente é por causa dele. Mas claro que chuva em excesso, por exemplo, no caso da cebola, vai atrapalhar lá em setembro, outubro, novembro, principalmente a parte de formar, de crescer o bulbo dela, na parte da colheita
e depois na cura. Quando tem muita chuva, acumula muito água dentro dela, então ela apodrece. E quando é levado depois da colheita para a cura, que é a secagem dela, um ambiente muito úmido também dificulta a secagem, faz com que apodreça mais facilmente. Então, isso gera uma menor produção. No caso da aveia e da cevada, existe uma estimativa de aumento da produção. No caso da aveia, em torno de 13% e da cevada, 4%. Porque são culturas que precisam de mais umidade? Na Ou não verdade, necessariamente? na verdade não. Também é um incentivo de aumento de área. Pode ser em virtude também da diversificação. E porque o trigo, ele é muito sensível a doenças. E em ano de El Niño, que tem muita chuva e temperatura mais quente do que o normal, isso gera muita doença. Nós falamos sobre o El Niño, só que em anos anteriores já tivemos, e claro, no futuro também vamos voltar a ter o fenômeno Laninha, que falamos por aqui também no Central do Tempo Podcast. Há uma outra influência direta daí, porque ele traz um período mais longo de estiagem, principalmente para o oeste, meio oeste de Santa Catarina. Também influencia diretamente a cultura. Sim, com certeza. No caso das culturas de inverno, anos de laninha, ou até anos neutros, que também tende a chover um pouquinho a menos, eles são muito favoráveis para essas culturas, porque menor quantidade de água gera uma menor pressão de doenças no ambiente. Então, o agricultor tem menos custo com defensivos agrícolas, por exemplo. E na colheita facilita, porque não está chovendo, então o agricultor consegue colher de forma satisfatória, o grão chega na umidade correta, é possível armazenar sem perdas. Então, em anos de laninha, para culturas de inverno, é mais adequado. Porém, para culturas de verão, no oeste sofre muito por falta d'água. Então, nesse caso, para milho, feijão, soja, aí o cenário é completamente diferente. Ou seja, a gente está falando literalmente de um equilíbrio para que tenhamos culturas mais saudáveis. Isso. Considerando que cada espécie ela tem um período que é mais crítico. Toda espécie é sensível. Se a gente levar para uma analogia com o ser humano, a gente quando é criança, bebê, qualquer intempérie, qualquer problema que surge em nós, a gente sofre muito. A planta, geralmente, ela sofre muito logo que é semeada, ou seja, no estabelecimento, quando ela é um filhote, e depois no período reprodutivo. Então, quando essas intempéries ocorrem nessas fases, é quando ocorrem as maiores perdas. Ô Valéria, agrometeorologia, junção de duas áreas. Isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma ciência que estuda o comportamento do clima na planta e tenta buscar tecnologias para mitigar os efeitos adversos do clima na agricultura. Por que lá atrás tu foi atrás disso? Porque eu sempre fui instigada a olhar para o céu e ficar imaginando por que que aquelas nuvens se mexem, por que que a temperatura é assim. Então, desde criança eu fui para esse lado. E meus pais eram filhos de agricultores familiares, também sempre sofrendo com perdas por causa de chuva, por causa de seca. E aí eu fui para esse lado, tentar estudar e entender esse comportamento. Aqui em Santa Catarina, tu deve saber, né? Nosso encontro de massas de ar quente, frio, o estado dos extremos, tudo acontece aqui no nosso estado de Santa Catarina. Quais os principais desafios enquanto pesquisadora? E depois a gente vai para o lado do homem do campo, de quem pesquisa Santa Catarina a partir do agro e também da meteorologia. Aqui Santa Catarina é um estado muito complexo. Acontece muitas vezes todas as estações do ano em um único dia, né? A gente tem desde alta produção de maçã, que é uma cultura que exige muito frio, até altas produções de milho e de soja, que é uma cultura de verão. Então, a gente tem todos os extremos possíveis. A gente busca tentar solucionar e prever problemas futuros a partir do zoneamento agrícola de risco climático. Então, a gente tem recomendações de quais são espécies são melhores para ser plantadas em determinadas regiões, em determinadas épocas, buscando fugir dos riscos. A gente também tem o monitoramento agroambiental,
que a gente faz toda essa verificação sobre o andamento da safra e também análises históricas, buscando prever o futuro. A gente indica técnicas de manejo mais adequada, como plantio direto, com a palhada, o uso do terraceamento e plantio em curva de nível, para aumentar a infiltração e a capacidade do solo de reter água, e então ficar mais resiliente em períodos de déficit hídrico. Todas essas características a gente vem trabalhando com a extensão junto para o agricultor ao longo da história, mas é um desafio muito grande, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Ou seja, não é um trabalho futuro, é algo já muito presente, sendo desenvolvido principalmente pela Epagri ao longo dos últimos 50 anos, para que o agricultor ele esteja preparado para as adversidades, mas aquilo que a gente falava também, né? As intempéries podem acontecer e às vezes elas nem aparecem nas previsões. Sim, devido a isso que tu falou, né, de que a gente tem muita massa de ar entrando de diversas formas aqui, e lembrando que não é só o El Niño, não é só os Enos que influencia, a gente também tem oscilação do Antártico Sul e várias outras oscilações que elas não atuam em Santa Catarina conforme atuam em todos os estados. Então, aqui tem uma singularidade muito grande. Olhando para o futuro, o que que a gente pode esperar? Daí a gente pode falar do agro, da meteorologia, conectado às mudanças climáticas. Os desafios ainda existem, outros virão. O que que o agricultor que está nos ouvindo agora, nos vendo, deve pensar no futuro, estar atento? O agricultor, ele precisa, assim como nós, estar sempre atento às divulgações das previsões climáticas de longo prazo, principalmente, que a Epagri-Cira disponibiliza no site, e nossas recomendações técnicas, porque elas são atualizadas constantemente em virtude das previsões futuras. Ele precisa, assim como a gente também, ficar se atualizando para novas técnicas de manejo mais adaptadas, mais sustentáveis, mais resilientes, com um sistema produtivo mais diversificado e que a gente consiga construir essa complexidade ainda maior na agricultura, porque se um produtor ele tiver 5 fontes de renda, a perda dele no verão com arroz, por exemplo, vai ser menor, porque ele vai perder uma cultura só. Agora, se ele só tiver uma cultura como fonte de renda, isso pode ser muito prejudicial. Então, a gente tem que trabalhar nessa diversificação. A gente tinha no passado aquele estereótipo do agricultor que não sabia acessar a internet, tinha pouco conhecimento. Ao longo do tempo isso mudou bastante, né? E essas tecnologias têm ajudado principalmente na prevenção e na previsão futura. Sim, com certeza. A gente tem a cadeia do arroz, que é uma cultura de verão, que ela acessa muitas tecnologias da Epagri. Eles semeiam o arroz e vão acompanhando ali no AgroConnect a soma dos graus-dias, porque o manejo deles está sendo em virtude dos graus-dias. Graus-dias, para quem não conhece, é a diferença entre a temperatura média do ar, vamos resumir assim. Temos a temperatura média do ar hoje. A gente diminui 11 graus, que é a temperatura base do arroz, e ali a gente vai ter a quantidade de calor que a planta acumula, que realmente ela vai usar para se desenvolver. Então, todo dia vai acumulando uma quantidadezinha. Quando chega em 240 graus dias, eles fazem uma adubação. Depois, quando chega em 1.100 graus dias, outra adubação. Quando chega em 1.700, ele sabe que ali encerrou o ciclo da cultura. E logo depois ele vai poder colher. Então, o agricultor está cada vez mais se tecnificando, buscando tecnologia para facilitar o seu dia a dia, se planejar e poder também descansar no final de semana, né? Hoje, quem consegue observar primeiro e absorver toda essa tecnologia e conhecimento, sai à frente de todo mundo e se cuida do seu negócio e descansa no fim de semana. Isso aí. É isso que tu falava, né? É. Valéria, muito obrigado pelas informações, tua presença aqui. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. É isso aí, mais um episódio do Central do Tempo Podcast. Eu sou Paulo Metlin
Esse episódio tem coordenação da Carol Castro, edição do Vitor Sabá. E eu te encontro no próximo episódio. Até lá.